Olá, inicialmente os meus cumprimentos a todas e todos. O tema que eu escolhi é a reciclagem de ideias dogmáticas da ciência, filosofia e religião pela conscienciologia. Esse tema, de fato, ele é o subtítulo do livro que eu escrevi. Este livro aqui, Consciência Antidogmática. E o subtítulo, que é o tema da minha exposição, Reciclagem de Ideias Dogmáticas da Ciência, Filosofia e Religião pela Conscienciologia. O livro foi lançado no ano de 2019, em junho de 2019, pela editora da Conscienciologia, a Editares, e naturalmente ele foi escrito com base no paradigma consciencial e no princípio da descrença. E o conteúdo do livro, o tema central, a linha mestra, é o antidogmatismo. E eu exponho em detalhes as vivências e as experiências pessoais ao longo da minha existência. No processo de escrita do livro, nós dividimos o livro didaticamente em três sessões. A sessão da parte da religião, a parte da ciência e a parte da conscienciologia. Não que o livro seja a respeito da religião ou a respeito da ciência. Na verdade, ele é um tema que é a respeito dos dogmas predominantes nestas linhas de conhecimento. E este é um tema que eu escolhi e tenho afinidade, pesquiso há muitos anos, desde a minha infância. Então são aí praticamente 5 décadas, quase 50 anos de período desta vida intrafísica, em que essas ideias dogmáticas, né, dessas linhas de conhecimento, religião, filosofia, ciência e conscienciologia, elas permearam a minha existência e, de algum modo, elas influenciaram nas decisões importantes que eu tomei em termos ideativos ao longo do meu percurso nesta vida intrafísica. Então eu gostaria, nesses 2 anos que o livro foi lançado, eu tive a oportunidade de participar, além do lançamento, de alguns eventos, entrevistas em rádio, entrevistas para a TV Cognópolis, exposição pública no Instituto Internacional de Projeciologia em São Paulo. Depois veio a pandemia e nós começamos um período com exposições virtuais, com lives, né? Então foram novas participações em diversos eventos e durante esses 2 anos muitas perguntas foram feitas. Então para esta apresentação aqui, eu selecionei aquelas perguntas mais frequentes, as coisas que as pessoas, quando veem esse título, Consciência Antidogmática, Reciclagem de Ideias, o que é isso? O que você trata, Wagner? O que você quer comunicar? Qual é o seu público? Qual é o seu interesse, né? Em primeiro lugar, eu quero, didaticamente, né, falar aqui sobre a definição da consciência antidogmática, antes de falar das reciclagens e de falar do termo dogma, que são as coisas chaves, né, as coisas principais, as noções, os conceitos principais. Então, uma condição é um estado de autonomia assumido pela mulher ou pelo homem, né, pela consciência, atuando com lucidez no exercício pleno do seu livre-arbítrio, no ato de fazer escolhas lúcidas para a própria vida, agindo pela própria vontade, rejeitando cangas de opiniões alheias, verdades absolutas, inverificáveis, doutrinas e dogmas de todas as naturezas
e, a partir disso, dinamizando a própria evolução pessoal e grupal. Bom, essa definição é uma definição técnica, né? Não é assim tão fácil de ser atingida, ela envolve um processo de reciclagem. Então, é exatamente esse tema, essa ideia que nós vamos explorar. O termo dogma, ele surgiu na antiguidade, né? Já há mais ou menos 2.500 anos, lá com os filósofos da antiguidade. E ele quer dizer preceito, né? O dogma é um preceito, uma ideia que parece boa, uma condição para que você possa se orientar. Então, em princípio, isso não tem nada de ruim, né? Parece interessante. Mas o que nós vamos ver é que, ao longo do tempo, o dogma ele se transformou numa ideia que não pode ser contestada, uma verdade absoluta. E aí é que reside o problema, porque a ideia absoluta, a verdade absoluta, ela impede a pessoa de fazer as reciclagens e constitui um entrave à evolução consciencial. Os filósofos da antiguidade, eles entendiam que o dogmatismo é uma doutrina em que o homem poderia atingir o conhecimento pleno de tudo, de toda a sua existência, né? Isso já os filósofos lá na antiguidade. Agora, alguns filósofos não estavam muito de acordo com essa ideia, não. Platão, Aristóteles, por exemplo, eles rejeitavam isso. Eles achavam que não era possível ao ser humano, a consciência humana, a nossa condição humana, compreender todas as realidades da vida, da humanidade e do cosmos, né? E veio a ideia no Império Romano, até veio aquela ideia do Magister Dicti, né? O mestre falou. Então, se o mestre falou, não pode ser contestado. Um exemplo, os alunos de Aristóteles, né, que quando falavam em astronomia, Aristóteles é considerado o pai da astronomia. Então, quando alguém contestava alguma ideia de Aristóteles, já as pessoas que seguiam as ideias dele, mesmo muitos anos depois, já não. Aristóteles falou, então o mestre disse, Magister Dicti, não pode ser contestado. O mesmo acontecia com os alunos de Pitágoras, os seguidores de Pitágoras, né? Então Pitágoras deixou. Ele é muito conhecido aí no ensino, na ciência, pelos teoremas, pela matemática, mas Pitágoras ele foi fundador de uma escola de estudo da espiritualidade, né, e deixou muitas ideias religiosas e filosóficas a respeito da vida. E os seus seguidores, cada vez que alguém contestava, também não gostavam muito. Na Grécia, os cristãos primitivos, eles adotavam algumas práticas místicas que eles chamavam de dogmas, que era o seguinte: eles entendiam que Jesus Cristo teria deixado alguns ensinamentos que só poderiam ser compreendidos se eles fizessem aquelas práticas místicas. Então, chamavam isso de dogma. Agora, o termo dogma como verdade absoluta, advindo de uma autoridade superior, ele se consolidou a partir da adoção da religião católica como religião universal no Império Romano. Então, no Império Romano, foram definidas várias ideias a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito da mãe de Jesus Cristo, a comemoração do Natal, a comemoração da Páscoa, várias ideias, os livros, né? Os livros que foram sagrados, haviam muitos livros escritos naquela época, então havia muita confusão, quais eram os autores, qual livro era
era verdadeiro, qual não era. Então, a igreja adotou o que nós temos hoje, a religião católica, apostólica romana, e definiu os livros que constam, o cânon sagrado, né? Os livros que constam na Bíblia, que os cristãos adotaram, o Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Então, a partir disso, a ideia de dogma ficou muito relacionada com a religião, e especialmente com a Igreja Católica. Mais tarde, nós tivemos a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, né? Quando houve a invenção da imprensa pelo Gutenberg, os livros começaram a ser traduzidos para vários idiomas, e aí surgiram as dissidências. Então, houve um cisma a partir da Reforma Protestante, contestando as ideias que a Igreja Católica colocava como verdade, porque naquele tempo, e permanece até hoje, a Igreja detém o poder, né? O Papa seria o representante de Deus na Terra, as tradições da Igreja, aquilo que o Papa fala é uma verdade, e o que o bispo fala é uma verdade, e os protestantes adotaram a Bíblia. Não, o que é a verdade é a Bíblia. Então, existe essa disputa entre os cristãos, né? Em outras linhas de conhecimento ditas religiosas, também existem essas disputas, porque, por exemplo, no hinduísmo, né, que aceita as ideias de múltiplas vidas e de vários deuses, né? No islamismo, o Alcorão; no budismo, os cânons budistas também são aceitos assim de forma dogmática. Eles seguem aqueles preceitos como se fossem verdades absolutas. Então, eu sempre tive muito incômodo com essa ideia assim de as verdades não poderem serem questionadas, né? E na minha experiência pessoal, eu tive essa experiência religiosa, fiquei insatisfeito, cético, né, com alguns ensinamentos, e passei um período em que a ciência predominou, a ciência convencional predominou nas minhas vivências, nas minhas escolhas ideativas. Mas chegou um momento também que houve assim uma estagnação, porque a ciência, da forma como ela é concebida atualmente, ela é base materialista, né? Desde ali os anos 1600, mais ou menos, quando Galileu Galilei determinou os princípios da ciência, né? Aquela ideia de você fazer uma hipótese, fazer uma pergunta, procurar resolver o problema, fazer experimentos, tentar reciclar os experimentos, e depois isso poder ser replicado em qualquer parte do planeta, e depois os ajustes. Então, essa é a base da ciência convencional. Mas qual é o problema que eu me deparei aí com a ciência? Apesar de as explicações serem melhores, eu não continuei insatisfeito. Quer dizer, eu saí da religião, fui para a ciência convencional. É o materialismo, é tudo com base materialista. Então, na religião ainda tem a aceitação, né, da vida após a morte, né, a sobrevivência da consciência. Mas tudo com base em crenças, né? Você tem que crer, por exemplo, no cristianismo, num Salvador, Jesus, para atingir o céu. Então, isso é uma coisa, assim, o pecado, né? Por que eu sou culpado de algo cometido por alguém, não sei quando? Então, isso sempre foi uma coisa que foi me incomodando, e eu fui procurando fazer reciclagens e estudar, né? No livro Manual da Técnica da Ressex, esse livro aqui, Reciclagem Existencial, a professora Marta Ramiro, ela nos brinda com essa técnica, e ela
não dá para não tenho tempo de falar tudo aqui, mas eu quero pegar um conceito principal que a professora Marta nos deixa, que é o seguinte, que são alguns tipos de reciclagem que a pessoa pode fazer. A reciclagem extraconsciencial, né, é aquela que a pessoa não faz uma mudança. Por exemplo, eu saí lá do interior de São Paulo, me mudei para São Paulo e para a cidade de São Paulo. Então, mas eu continuei com as mesmas crenças, eu saí daí de uma pequena igreja, vim para uma outra igreja. Então, não fiz uma reciclagem, né? Então, isso foi uma reciclagem de um certo sentido, porque eu mudei de cidade, mas foi extraconsciencial, nada mudou na minha intraconsciencialidade. Depois a Marta fala também da reciclagem existencial, que é a reperspectivação da vida, fundamentada na conscienciologia, quando a pessoa adota um novo conjunto de valores perante a vida e o universo. Então, essa é a reciclagem existencial. E a outra, que é a reciclagem intraconsciencial, é quando a pessoa faz a recim, né, nós chamamos de recim, é a mudança interna. No caso, as minhas reciclagens foram, primeiro, a extraconsciencial, depois eu comecei a fazer as reciclagens existenciais a partir da dúvida, a partir do ceticismo, a partir do desconforto íntimo que eu tinha, e eu me dediquei muito ao estudo. Então eu fui buscar todas as linhas de conhecimento e gradualmente, né, eu fui fazendo a reciclagem intraconsciencial. Existe essa possibilidade também de fazer uma reciclagem instantânea, né? A pessoa, quando tem, por exemplo, uma experiência de quase morte, tem um acidente, tem uma coisa assim muito marcante, a pessoa às vezes pode fazer essa mudança rápida. E também existe essa outra que é gradativa, que a pessoa vai, através do estudo, né, através das experiências. Por exemplo, a conscienciologia oferece uma série de ferramentas, de técnicas que a pessoa pode provar para si mesmo e reperspectivar todas essas condições de crenças e dogmas. Por exemplo, a projeção consciencial lúcida. A pessoa sai do seu corpo, né, a alma, o ego, o self, o ser pensante, ou, como nós falamos, o psicossoma, sai do corpo, e a pessoa, se tem essa projeção lúcida, ela verifica que existem outras dimensões, ela verifica que existem outras consciências, né, outros seres. E nessa experiência que é individual, particularíssima, intransferível, eu não posso transferir, é possível transferir uma experiência para outro, ele reperspectiva a sua vida ele faz autocomprovações. Ninguém precisa dizer, não tem essa ideia do Magister Dixit que eu falei no começo, né? Não tem essa ideia de verdade absoluta, de crença, de dogma, não. É antidogmático. Você prova para si mesmo, então você readquire um conhecimento através da autopesquisa e pode fazer essa reperspectivação da vida. Então, a partir de um certo momento, por volta dos 35, 36 anos, eu admiti que o paradigma consciencial, né? O que é o paradigma consciencial? Ele admite o holossomo, o conjunto de corpos, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, o universalismo, a cosmoética, uma série de conceitos, mais o princípio da descrença, em que a pessoa pode dinamizar a sua evolução, dinamiza a sua existência a partir da experiência pessoal. Então, isso é o que eu trago aqui, assim, nessa breve exposição, nesse livro. É claro que tem muito mais conteúdo do que eu estou falando, e eu também vou deixar uma entrevista com várias perguntas e respostas importantes
a respeito do livro e perguntas que eu selecionei como frequentes. E aqueles que quiserem, então, se aprofundar mais ainda, né, adquiram o livro, tanto o Consciência Antidogmática, quanto o manual da Ressex, a técnica da Ressex, que é o nosso tema aqui. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, sobre a reciclagem de ideias dogmáticas da ciência, filosofia e religião pela conscienciologia. Muito obrigado pela sua atenção.